gente, tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo dos Ungidos e hoje com também um resumo da lição dessa semana, porque infelizmente eu não consegui postar. Para você que às vezes não está nos seguindo no Instagram, no Facebook, tá sem saber o porquê que não teve lição essa semana, primeiro vou pedir para você ir lá e seguir nossas redes sociais, né, gente? É muita gente aqui no YouTube, tem mais de 6.000 pessoas aqui no YouTube e nós somos poucos, principalmente no Instagram, que acho que não chegou nem a 1.000 pessoas ainda no Instagram. Então vamos seguir a gente lá no Instagram, porque lá, além de ter conteúdo extra, você também vai ficar sabendo se porventura alguma coisa acontecer, você vai ficar mais informado de tudo aqui do Lição Ilustrada. Então segue a gente lá, porque lá eu expliquei que essa semana, primeiro, eu fiz uma viagem e as lições seriam postadas visualmente, né? Assim, a gente falando, né, com vocês. Seriam gravadas dessa forma. Eu gravei a de sábado, postei e viajei. E aí depois, lá na casa da minha mãe, onde eu estava, o computador não tinha como fazer edição de vídeo, não tinha nenhum programa, o computador não cooperava. Então eu até gravei 2 vídeos, só que não consegui postar. Então eu avisei pra vocês lá no Instagram. Depois disso, eu também voltei pra casa. Aí quando eu voltei pra casa, eu falei assim, agora eu vou, né, postar pelo menos os vídeos que eu gravei. E aí eu fui usar o meu computador e meu computador simplesmente não quis funcionar. E aí eu tive que formatar o computador, que demorou. E aí ele só ficou pronto na quarta-feira. Aí na quarta-feira à noite ficou pronto o computador. E aí não tinha mais como eu gravar tudo, né, a semana toda. Então, infelizmente, ficou sem lição. A Norma, que faz as nossas lições em espanhol, ela tinha já gravado da semana inteira. Então, até quinta-feira. Então, como ela já tinha gravado, aí de quarta-feira em diante eu fui postando as lições em espanhol. Então, se você fala português, assim como eu, mas vai lá e dá uma olhada nos vídeos de espanhol, que dá pra gente entender bastante coisa. Então, você não vai ficar assim, né, perdido totalmente. E hoje a gente vai aqui discutir um pouquinho sobre a lição dessa semana e também sobre o capítulo que a gente estudou dos ungidos essa semana. E o capítulo da lição tem o título Uma Conversa Arriscada. Uma Conversa Arriscada. E o verso da semana é: naquele tempo eu era copeiro do rei. Tipo, o que ele quer? Assim, por que o verso dessa semana é esse verso? O que tá querendo nos dizer? Tipo, só porque ele era copeiro do rei? O que tem? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o capítulo dessa semana dos ungidos é o capítulo 53 e tem o título Realizando o Impossível. Agora eu vou deixar a Misael se apresentar, porque eu falei, não deixei ele nem falar nada com vocês ainda. E aí depois a gente vai comentar sobre a lição dessa semana e o capítulo do livro. Olá, tudo bem? Até que enfim achei uma brechinha aqui para me dar bom dia, né? Tudo bem com vocês? Hoje é dia de estudar o capítulo 53 do livro Os Ungidos. E o título é Realizando o Impossível. Nós estamos na história já de Neemias há alguns dias. E aqui é a continuação do que aconteceu quando ele recebeu a ordem ali do rei Artaxerxes para poder reconstruir ali os muros, a cidade de Jerusalém. Então agora nesse momento, no capítulo do livro, é justamente quando ele chega em Jerusalém. Ele tinha ali um decreto do rei para que todas as pessoas ajudassem ele no trabalho que precisasse. Interessante que ao invés dele apresentar essa ordem do rei para obrigar as pessoas a fazer o trabalho da cidade, ele preferiu conquistar as pessoas. Ou seja, ele começou a observar de antemão, as pessoas ficaram assim um pouco preocupadas, né? Viu ele chegando com a escolta, acompanhado, percebeu que alguma coisa importante iria acontecer ali, né? Ou uma tragédia, sai corona, alguma coisa importante iria acontecer. Mas ele teve paciência e começou a fazer ali algumas amizades, algumas visitas. Ele saiu à meia-noite recrutando nas casas, vigiando como é que estava a cidade, pesquisando como é que estavam as construções, o que precisava ser feito no momento, onde precisava agir primeiro nos muros, os locais onde estavam mais afetados. Então quando ele fez esse mapeamento de todas as situações, quando ele fez essa amizade com as pessoas, quando ele conquistou o povo, aí entra agora o momento em que ele faz o convite para
começar a obra. Ele apresenta o plano que ele tinha e todos ali abraçaram o plano dele, exceto algumas pessoas que ficaram contra, que eram também misturados com outras nações, não eram judeus legítimos, como o caso de Tobias, né? E de mais alguns 2 ou 3 que se opôs ali à construção. Durante esse período que eles estavam trabalhando, essas pessoas que se opôs à construção, creio que usadas pelo próprio diabo, eles não queriam que a construção avançasse. Eles criaram ali um movimento para atrapalhar a construção dos muros da cidade. Agora, interessante o que aconteceu é que eles cresciam cada vez mais, esse grupo de oponentes, eles recrutavam mais gente, falava que o rei ia ficar furioso, né? Que Neemias estava fazendo uma rebelião contra o rei Artaxerxes, e que depois o rei Artaxerxes ia vir acabar com a rebelião, ia ficar bravo, ia vir acabar com a rebelião, e eles iam sofrer tudo aquilo que eles sofreram antes. Exatamente. Com a Babilônia. Então começaram a acusar Neemias de ser um revolto. Mas as pessoas que ele conquistou ali sabiam que ele estava com a ordem do rei, trouxe o decreto, né? Trouxe uma escolta com ele. Né? Ele estava, né? Então isso não abalou o grupo de fiéis ali. Mas o grupo da oposição, eles pretendiam matar Neemias, pretendiam derrubar os muros que estavam sendo construídos, fazer uma baderna total. Esse grupo de gente bagunceira aí que se opõe a tudo de bom que vai acontecer, né? E assim, o que foi preciso ser feito para que a construção prosseguisse, Neemias tomou todas as providências. Ele treinou homens para ficar armados, vigiando os muros para ninguém derrubar. Então um grupo trabalhava e o outro vigiava. Interessante que metade do grupo selecionado para fazer o trabalho estava trabalhando com uma mão, pegando metade material, estava trabalhando, isso, metade estava vigiando, e os que eram responsáveis por fazer o trajeto do trabalho, estava realizando o trabalho, que estava carregando material. Eles pegavam materiais com uma mão e a outra uma arma. Para se defender de um suposto ataque se acontecesse. Os invasores das propriedades privadas, né, estavam ali fechando o território, e agora os invasores querendo destruir, derrubar, fazer bagunça, né? Então Neemias precisou que colocasse um grupo armado para vigiar, e além do grupo armado, os que estavam trabalhando também estavam trabalhando armados, com espadas, com arcos, com lanças, para que não fossem atacados. E assim, conforme Deus também estava abençoando esse trabalho, o trabalho prosseguiu. E os buracos nas muralhas foram tapados, as construções foram erguidas para a honra e glória do nome do Senhor. Pense aí no homem corajoso, né? Eu achei interessante que, tudo que aconteceu, né, desde ele lá como copeiro do rei, a lição trata ali no começo que tudo começou com ele tão preocupado que não conseguiu disfarçar as feições, e o rei percebeu que ele não estava legal, e aí teve aquela conversa que a gente estudou desde a semana passada, em que o rei pergunta o que ele tem, e aí ele conta tudo, né? Primeiro ele faz uma oração pedindo que Deus direcione as suas palavras para que possa alcançar o coração do rei, e aí ele faz o pedido e o rei concede, e aí tem toda essa história de ele pedir mais coisas, né? Pedir uma escolta, pedir, né, várias coisas que fosse possível o retorno dele e a reconstrução. E engraçado, quando a gente volta aqui no capítulo dessa semana, eu fiquei pensando, mas por que colocou o verso para memorizar dessa semana naquele tempo eu era copeiro do rei. É que quando a gente vê esse homem fazendo todas essas coisas, estrategista, ele sabe que tá tendo pessoas contrárias ao movimento deles, à reconstrução da cidade e tudo mais, então para evitar um conflito, alguma coisa, ele usa da estratégia de sair de madrugada com pessoas de confiança para fazer o recrutamento, para conhecer a cidade, porque é engraçado, eu achei interessante, que diz que quando ele ia recrutar as pessoas, ele falava tudo que tinha na cidade, o que precisava ser consertado. Ele acabou de chegar do território da Babilônia, dos Medo-Persas, né, da Babilônia,
Ele acabou de chegar de lá e ele já conhecia a cidade toda. Fez um levantamento de tudo, e o povo ficou impressionado. Nossa, ele é entendido, ele conhece a cidade, ele sabe o que a gente precisa. E ele fez isso, tipo, saindo de madrugada. Ele sabia que se ele saísse durante o dia olhando tudo, gente ia atrapalhar, não ia querer deixar ele ter acesso a alguns lugares, sei lá, ia ter algum tipo de impedimento. Então ele saiu à noite fazendo tudo isso, então ele usou de estratégia. Ele tinha, fez todo esse trabalho entre os trabalhadores, essa organização entre os trabalhadores, o pessoal que ia cuidar, né, proteger os trabalhadores. Então ele organizou tudo de uma forma muito bem. Muito estrategista. Muito boa. E aí eu fico pensando assim, e o texto-chave da lição fala: naquele tempo eu era o copeiro do rei. Como se fosse assim, gente, ele só servia vinho pro rei. E o homem que só servia vinho pro rei, como se ele só prestasse para aquilo, como se fosse uma função muito simples que qualquer pessoa consegue fazer. Ele se colocou nas mãos de Deus e fez tanta coisa com tanta sabedoria. Então, fez trabalho de engenheiro, fez trabalho de general de guerra. Tudo! E aí a gente fica pensando, gente, nós não podemos subestimar ninguém, nem a nós mesmos, a liderança nem religiosa, pessoas. né? Exatamente, ele teve que convencer a liderança religiosa. Fala aqui, ó, um texto que eu achei muito legal, que está no livro dos Ungidos, e foi um texto flash da lição da semana. Diz que o entusiasmo e a determinação de Neemias foram contagiantes. Cada homem se tornou também um Neemias e ajudou a fortalecer o coração e as mãos do seu próximo. Tipo, ele foi tão contagiante na sua energia, na sua dedicação, né, no entusiasmo, que as pessoas viam aquilo e queriam também ser daquele jeito. Igual ele, né? Daquele jeito. E aí, isso foi contagiando outras pessoas e o trabalho foi evoluindo. Então eu fico pensando assim, às vezes nós vamos fazer um trabalho missionário, um trabalho na causa de Deus, e a gente fica esmurecido com os obstáculos, a gente desanima fácil e tal. A gente tem que, eu acho assim, histórias como a de Neemias são muito motivadoras para nós, porque se a gente mantiver o espírito de entusiasmo e tudo mais, nós vamos também influenciar as outras pessoas que estão à nossa volta, e um ajudando o outro, o trabalho de Deus vai poder, né, ir para frente da melhor forma possível. Enquanto ele trabalhava, continuava as ameaças e também as zombarias, e isso não fez com que ele desanimasse. Ao contrário, parece que isso era combustível para ele fortalecer mais ainda. E nós percebemos, queridos, que toda obra que você vai fazer para Deus, qualquer movimento religioso que você decide fazer para Deus, sempre vai haver um grupo que se mantém afastado, que não quer se misturar, que não quer participar, que fica criticando, que quer te atrapalhar, entendeu? Sempre houve isso na história e sempre vai haver até a volta de Jesus. Mesmo dentro das igrejas, mesmo entre os crentes, há pessoas que querem dar o seu melhor, que querem trabalhar para Deus, que querem realizar projetos, e há aqueles que são do contra, que quer destruir, que quer derrubar, que quer atrapalhar, que quer criticar, falar mal. Mas as pessoas que se colocam nas mãos de Deus, assim como Neemias se colocou nas mãos de Deus, não devem ser abatidos ou desistir do seu caminho por causa de críticas e ameaças. Verdade. Mas no contrário, que isso sirva de combustível para você seguir à frente e realizar a obra de Deus. Outro trecho aqui que eu achei muito legal na lição da semana diz que esse servo de Deus deu início à jornada de transformar o pesadelo que ele tinha ouvido sobre Jerusalém, porque vocês lembram que no começo, que a gente começou a estudar sobre Neemias, ele pediu relatos sobre Jerusalém. E aí contaram para ele tudo, como é que estava Jerusalém, os muros derrubados, tal, tudo destruído. E aí foi aí que ele começou a chorar e ele ficou, ficou preocupado e angustiado. Então ele decidiu transformar o pesadelo que ouvira sobre Jerusalém em um sonho. Seu desejo era tornar esse sonho uma realidade. E aí traz para os nossos dias falando: há algum projeto de bem comum em que você possa se envolver ou talvez dar início? Por favor, não espere até que você se sinta preparado ou que tenha um relacionamento íntimo com Deus. É cooperando com Deus que sua conexão com Ele aumenta.
Então ele estava lá só servindo vinho pro rei, cuidando da vida dele. A partir da hora que ele não perguntou, ele não se preocupou, mas será que eu consigo? Ele pediu pro rei liberar ele do serviço e mandar ele para Jerusalém. Ele não ficou pensando, mas eu sou só um copeiro, como é que eu vou liderar uma cidade inteira na sua reconstrução, cuidar de todas as coisas, né, da parte militar, da parte da arquitetônica, da parte da engenharia, tudo. Ele não pensou se ele seria capaz, ele simplesmente se colocou nas mãos de Deus e foi fazer o trabalho. E Deus foi capacitando. Na lição também, na parte de curiosidades, eu achei bem interessante que fala que quando ele pediu licença ao rei para ir lá fazer, né, tomar conta dessa reconstrução, provavelmente, na Bíblia não fala isso, mas provavelmente isso daria a ele cerca de 2 anos. Ele não poderia se ausentar por muito tempo do palácio. Ele era o copeiro do rei, é uma pessoa de confiança que estava com o rei o tempo todo, então ele não poderia se ausentar por muito tempo. Então o prazo mais ou menos que provavelmente o rei deu para ele ir lá fazer esse trabalho foi de 2 anos. Só que ele ficou 12 anos em Jerusalém fazendo esse trabalho com a bênção do rei, que era conhecido por ser um rei volúvel, que tomava uma decisão aqui e depois, não quero mais e tal. Ele não era um rei conhecido como ser um rei confiável, que você pudesse, né, assim, sei lá, confiar. Mas ele foi usado por Deus, né, a gente viu que Neemias orou, entregou tudo na mão de Deus e aí esse rei foi, né, com certeza influenciado pelo Espírito de Deus para ser benevolente em relação à reconstrução e a Neemias. Muito bem, gente. Essa história me mostra que o desejo de Deus sempre foi de que seus filhos se coloquem em suas mãos para ser moldados por Ele. Todos aqueles que se colocam nas mãos de Deus para realizar o trabalho de Deus, Deus os usa grandemente, né? Tem uma frase muito usada por aí que muitos citam, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, né? Eu talvez falaria até um pouquinho diferente, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita todos aqueles que se colocam em suas mãos, né? Amém. Foi o caso de Neemias. Deus chama cada um de nós nos nossos dias atuais para realizar a sua obra, independente da oposição, independente das ameaças. Nos chama para se colocar em suas mãos, para que consigamos avançar no poder do Espírito Santo, para que as trevas sejam dissipadas e o reino dele avance cada dia mais aqui nessa terra para a honra e glória do nome dele. Que Deus me use e te use grandemente para que esse reino e a vontade de Deus seja feita. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Ele foi também um pouquinho mais longo, porque a gente estava comentando também algumas coisas que estavam assim na lição da semana, que eram bastante importantes. Mas semana que vem a gente vai estar com a programação normal, com os vídeos animados durante a semana e o vídeo dos ungidos na sexta-feira. É isso, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, não deixe de inscrever-se para você ter acesso a todos os vídeos, para não perder os próximos vídeos que vão sair, então se inscreva em nosso canal. Siga também nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso Facebook, porque eu sei que muita gente não tá lá e você tá fazendo falta para ficar também atento a todas as novidades, a tudo que a gente posta nas nossas redes sociais. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também tenham acesso à palavra de Deus. É isso, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos e até a semana que vem.